Eu sou Gabriel Gomes de Oliveira, vice-diretor do projeto do Instagram e do YouTube, Planejamento de Arrecadação de Leite da Gincana ETEC Prof. Elias Miguel Júnior. Estamos aqui também com o nosso gerente. Oi, pessoal, eu sou Gabriel Henrique Vilela, eu sou gerente do projeto Arrecadação de Leite e estamos aqui também com a Taimara. Olá, gente, eu sou a Taimara Marcela, também sou do primeiro ADM da tarde, da ETEC Elias Miguel Júnior, e hoje a gente vai apresentar a nossa belíssima professora incrível de biologia, a Priscila Valentim dos Reis. Não, Priscila dos Reis Valentim. Olá, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Vai ser muito bacana. Bom dia, professora. Então, antes de a gente começar a entrevista, o que a gente vai falar e qual que é a sua formação, professora? Pode começar assim? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o leite, né? Afinal, é o projeto aí de arrecadação, a gente vai falar um pouquinho dos benefícios, a relação do humano com o leite, como que ele é produzido, né? De origem animal. E, bom, a minha formação é em Ciências Biológicas, pela UFSCar de Sorocaba. Fiz o curso de licenciatura noturno. Já me formei há um tempinho e atuo na educação desde 2012. Olha só, bastante tempo, hein? Então, como vocês podem ver, é uma professora boa para a gente conversar aqui sobre o leite, não é mesmo? Então, primeira forma para a gente começar a discutir aqui, o leite. Existe alguma forma de substituir o leite na nossa vida? Se a pessoa literalmente é uma intolerância, ou ela não quer tomar o leite, vamos ver se a criança é uma criança nojenta, não quer tomar. Existe uma forma de substituir o leite? E por quê? Sim, tem sim. Se a gente pensar em questão, o leite ele ficou famoso porque ele é uma grande fonte de cálcio. Né? A gente bate nessa tecla há algumas décadas. E muita gente, ou por escolha mesmo, a questão do veganismo, né, que são as pessoas que, por opção, não querem consumir produtos de origem animal. Ou pessoas que têm algum problema de saúde que não podem consumir o leite. A grande questão, o grande problema sempre fica rodeando, né? Nossa, mas e agora? Não posso tomar o leite é a fonte de cálcio, como que eu posso substituir sem perder qualidade de vida, sem perder a fonte, né, desse minério que é tão importante. E a gente hoje em dia tem uma abundância de elementos no mercado, se você vai na parte que é mais voltada, né, para a área fitness ou também para os produtos diets, que a gente tem bastante opção, né, a gente evoluiu nesse campo, ainda bem, a gente encontra leites de origens vegetais. A gente tem leites, por exemplo, de amêndoa, de soja, que é muito famoso, que foi um dos principais aí, né, o primeiro a surgir e ter produção industrial e tudo mais. Tem leite, até o leite, e tem o suco também, à base de soja. Ele é um grande substituto, né, tanto para receita, consumo no dia a dia. Tem receitas caseiras para você produzir leite de coco, leite de arroz, mas em questão de cálcio, a gente não precisa necessariamente de um leite. A gente pode ter consumo de verduras de cores mais escuras, que a gente fala, né? Um verde mais escuro, um brócolis, uma couve, peixe, ovo, eles também têm cálcio. Então, o leite não seria a única fonte. Com uma orientação profissional, que isso é indispensável, para analisar o seu caso, analisar a sua dieta, analisar se é uma intolerância, se é uma alergia, ou se vai ser um estilo de vida por opção, ele vai ser um mais indicado, né? O profissional vai ser o mais indicado ali, um nutricionista, para te falar, para te orientar, até para o que vai caber na sua rotina, o que vai caber no seu orçamento também. Mas dá para viver tranquilamente sem. Não necessariamente você vai ter um problema de osteoporose se você fizer a substituição corretamente, você se alimentar, ter uma alimentação balanceada, diversificada. A gente tem fontes e aí fica aquele questionamento também em questão de quantidade. Mas o quanto eu teria que comer de couve, o quanto eu teria que comer de brócolis para obter a mesma quantidade de cálcio que um leite da vaca, né, que é o mais comum.
Aí, só para trazer a título de curiosidade para vocês, né, 100 gramas de brócolis, a cada 100 gramas de brócolis, a gente encontra aí uma média de 513 miligramas de cálcio, né, enquanto um copo de leite 100 ml traz algo em torno de 115 a 100 e alguma coisinha, 107 miligramas de cálcio. Então, você se alimentando diversificadamente, não vejo problema, dá para substituir sem grandes problemas. Sim, sim. Professora, eu sei que o leite ele tem muitos benefícios, mas em relação ao bem-estar, a pessoa que consome frequentemente o leite, ela se sente bem? Bom, uma pergunta difícil, né, da gente responder em questão de escala global. Se você levar em consideração a população, 7 bilhões de pessoas, os organismos têm uma variação. Então, não é todo mundo que vai sentir um bem-estar, mas a gente, ao longo da evolução humana, se a gente pensar também que a gente evoluiu a agropecuária junto, né? A gente deixou de ser caçador-coletor, passou a ter agricultura, fazer agropecuária, domesticar. Então, o consumo de leite acompanhou historicamente o desenvolvimento do ser humano. E a gente tem uma grande aceitação do leite pelas populações, em questão de gosto, praticidade. Ele combina com vários elementos, né? Desde achocolatados, frutas, receitas. A gente utiliza ele muito no dia a dia. Muitas pessoas desenvolvem até afetividade pelo leite, né? Você tomar um achocolatado antes de dormir quando você é criança, e aí quando você se torna um adulto, você, ao fazer, se torna um ritual, e aí você desperta aquela sensação de conforto que vem construído da infância, né? Então, não é só a questão biológica, mas também a construção do relacionamento com o leite é bem bacana, assim. Realmente, o ser humano em si, tipo, eu particularmente não consigo tomar leite puro. Mas tem que colocar um Toddy ali, com um Nescau, tanto faz. Qualquer combinação café, pra mim, é uma maravilha. E aproveitando esse gancho de criança e leite, qual é a diferença do leite materno e do leite em caixinha? Que tem criança que pega o peito e vai onde? Tem criança que não, que já tem que tomar um leite específico. E o de latinha, dependendo do que o médico receitar. E qual é a diferença desses dois leites? Bom, além do leite de caixinha ele ter passado por um processo, e muitas vezes, se a gente pega o rótulo, tem a questão de que alguns trazem traços de soja ou de amêndoas. A gente tem também a questão de conservantes para a durabilidade desse alimento, coisa que a gente não vai encontrar no leite materno. Né? E a questão biológica mesmo, até um pouco bioquímica, digamos assim, que o leite da vaca, ele tem muito mais proteínas do que o leite materno. O leite materno, em contrapartida, ele vai ter mais nutrientes e anticorpos que a mãe produz e passa para o bebê. Então, o aleitamento materno, nos 6 primeiros meses da criança, é muito, muito importante para o desenvolvimento. Quando a mãe dá a primeira amamentação, sai um líquido que a gente chama, na verdade, de colostro. Ele não é composto de leite materno, mas ele é muito rico em gordura e muito rico em anticorpos que a mãe passa para o bebê. Inclusive, alguns especialistas se referem como a primeira vacina, entre aspas, porque isso vai ajudar a desenvolver o sistema biológico de defesa da criança. Porque quando a criança ela vem ao mundo, ela vem zerada, ela não entrou em contato com nenhum agente patológico até então, porque a placenta é estéril, ele está protegido. E aí, se a criança nasce por parto normal, ao passar pelo canal vaginal, a criança já vai receber algumas bactérias do canal vaginal que vai ali colonizar a boca, a garganta, né? Que vai ser importante para essa criança sobreviver no ambiente fora do útero. Mas, quando ela nasce por cesárea, ela não passa, né? Ela não recebe essas bactérias.
Então, tem até como protocolo, hoje em dia, a criança, ela nasceu por cesárea, coloca no peito da mãe. Ela tem que entrar em contato com esse colostro da mãe, com as próprias bactérias que estão ali no peito da mãe, que são benéficas, né? Não são necessariamente as ruins, as que trazem doença, para que essa criança desenvolva o seu sistema imunológico. Então, esse é a principal diferença. Né? O leite da vaca não, o leite da vaca até porque ele tem que passar por um processo de esterilização para não trazer certas bactérias que para o ser humano não é muito legal, não dá muito bom. E aí até fala-se na amamentação da criança até os 2 anos de idade. Seria o ideal. Mas a gente tem muitos tabus em relação a isso. E fala-se, então, pelo menos até os 6 meses antes de introduzir qualquer outro tipo de alimento. Então, o leite de vaca não é recomendável antes dos 6 meses, pela própria Organização Mundial da Saúde. Agora, quando a mãe, às vezes, por estresse, por pressão, por algum distúrbio de saúde, ela não produz o leite. Aí, geralmente, se recorre a bancos de leite materno. E, em último caso, se o médico vê que a criança está com alguma deficiência de nutriente, o desenvolvimento não está legal, aí o pediatra de novo, né, o profissional da área vai ser quem vai orientar, que aí entram com as fórmulas prontas, que aí elas já são feitas para, então vai ter a quantidade certa de cada nutriente, de acordo com cada fase do bebê. Mas só dar essas fórmulas ou leite quando o médico permite, quando o médico recomenda. Antes disso, a criança não necessariamente, né, vai ter algum problema se tiver só o leite materno. Apesar de ele ser mais ralinho, né, muita gente acha que é um leite fraco, e pelo contrário, ele é extremamente nutritivo para o bebê, tem tudo que ele precisa ali no momento. Muito legal essa parte cesárea, a parte normal das bactérias. Muito legal, não sabia disso. E aproveitando também o gancho, como é a fabricação do leite no corpo da mulher? E a partir de qual momento que ele começa? Então, aí a gente vai partir para o sistema endócrino, né, que é a parte de produção de hormônios que regulam o nosso corpo de uma maneira geral. Quando a mulher ela está grávida, se eu não me engano, no 2º trimestre de gravidez, ela já tem alguns hormônios que vão preparar o corpo dela. Então, na mama, a gente tem ali uma porção de gordura, músculo, e a gente tem as glândulas mamárias. No caso das mulheres, a gente tem uma glândula desenvolvida e os homens não. E essas glândulas elas vão começar a ser preparadas, elas vão crescer para poder ter a preparação ali do leite. Então, a gente tem 2 hormônios envolvidos na produção do leite, que só começa algumas horas depois do parto. Se eu não me engano, até 48 horas depois do parto, entra em ação um hormônio que a gente chama prolactina. Lactina, lactose, leite. Ele é produzido lá numa glândula do cérebro, e vai estimular, então, a produção de leite na mulher. Vai produzir tudo mais e vai para as glândulas mamárias, elas vão ficar cheias de leite. Quando o bebê é colocado no seio da mulher, a própria sucção que o bebê faz estimula uma produção, um estímulo nervoso que é mandado para o cérebro, e aí o cérebro ele vai produzir um segundo hormônio, que é a ocitocina. E essa ocitocina vai fazer com que as glândulas mamárias elas se contraiam para que o leite comece a encaminhar e formar um fluxo até a boca do bebê. Então, o aleitamento materno ele é importante, mas também é um momento muito delicado, porque a mulher ela tem que estar relaxada, ela tem que estar tranquila. Então, um apoio da família é importante nesse momento, um local tranquilo, para não gerar ansiedade, para não gerar estresse, porque isso vai fazer com que aumente outros hormônios e que vai atrapalhar a amamentação. E tem a questão que a gente fala da pegada certa
do bebê. O que é a pegada certa? Na mama da mulher, a gente tem as glândulas e elas acabam em pequenas bolsinhas que ficam na auréola, né, que é uma região mais escura em volta do bico do peito. Então, o bebê ele tem que abocanhar toda a auréola da mãe, porque conforme ele fizer o processo de sucção, ele vai estar estimulando justamente essa área para o leite sair. E o bico da mãe também vai estar totalmente dentro da boca do bebê e não corre o risco de machucar e sangrar, né, e ser desconfortável para a mulher. Então, é difícil porque se é a mãe de primeira viagem, ela não é algo que a gente nasce sabendo e o bebê, né, muito menos. Então, uma orientação, alguém por perto, um incentivo de primeira não é muito fácil, não é muito confortável, mas precisa ter esse estímulo. A gente tem várias campanhas, geralmente dentro do próprio hospital as enfermeiras já passam uma certa orientação. Hoje em dia a gente tem grupos, né, de mulheres que se reúnem para discutir, para trocar experiências, tem massagens que estimulam a produção de leite, tem a questão do empedramento do leite que a gente fala, né, que é quando a mama ela está muito cheia de leite e ele fica mais pastoso, mais viscoso, fica difícil de sair. Então, aí tem as massagens corretas para você fazer, para que esse leite possa sair. E tem mulher que produz muito leite, e aí ela fica desesperada, porque às vezes o bebê está dormindo e começa a vazar leite, ela acha que depois ela não vai ter leite para o bebê. Hoje em dia a gente tem até as maquininhas para fazer a sucção, que é confortável, não é para causar dor nem nada, para que a mulher possa armazenar esse leite para uso posterior. E aí tem toda a maneira correta de você higienizar o recipiente, armazenar, para que não crie bactérias nem nada e pode ser aproveitado depois, né? Ainda bem que a gente desenvolveu tecnologia para isso. E, enfim, eu acho que é isso. Ah, uma coisa bem legal também que eu achei pelas internets da vida é que o leite da mãe, ela tem dois tipos de gordura que são muito importantes para o desenvolvimento dos neurônios do bebê. Então, o aleitamento materno é uma coisa mais maravilhosa que a gente pode ter. É mesmo. Então, Albert Einstein estava mamando desde até os 2 anos. É, pode ser. A gente fala também demanda livre, né? Porque tem um tabu na questão da amamentação da mulher em público. Cobrir a toalhinha, tem gente que fala que não pode amamentar a hora que o bebê quiser, porque senão ele vai ficar mimado. Mas imagina, é a única fonte de alimento do bebê, né? E se ele tá com fome, ele vai querer. Hoje em dia, com o avanço dos estudos, a gente sabe que sim, você tem que deixar a criança mamar na hora que ela quiser e mamar até ela se sentir satisfeita. A gente fala assim, mas o bebê vai usar o peito de chupeta. Não, quando ele se sente saciado, porque a gordura do leite da mãe dá essa sensação né, de saciado, de satisfeito, ele larga o peito, né? Ele não vai ficar ali. E tem a questão afetiva, né, da mãe ali com o bebê, a conexão física, o cheiro da mãe, e isso ajuda, inclusive, a prevenir doenças na mulher. Esse laço afetivo é bem bacaninha. É que você também falou que existem as maquininhas de sucção que a mãe pode reaproveitar quando o leite está muito cheio e também dá para doar em postos de saúde para quem não tem condições de amamentar seu filho e que precisa, né? Então isso é muito legal de doar o leite para quem precisa. Exatamente. E o melhor jeito é fazer a doação e não o que a gente chama de amamentação cruzada, né? Que é, eu estou grávida, estou lactante, eu vou na casa da minha amiga, ela tem um bebê, eu pego o bebê e dou de amamentar, né? Porque a gente tem a questão das bactérias, né? Que a criança vai colocar a boca ali no peito, depois eu vou colocar o meu filho, mas eu higienizei e tudo mais. Só que ainda assim não é a maneira mais segura de você fazer isso. Coloca os postinhos, eles podem orientar melhor, às vezes eles até dão um recipiente, se você não tiver, tem como fazer o que a gente chama, tem gente que acha um pouco esquisito, mas a ordenha, né, que é como você retira o leite manualmente também para poder fazer a doação. Professora, nos supermercados é possível observar três tipos de leite:
o desnatado, o semidesnatado e o integral. É notável o gosto do integral para o desnatado, mas em questão de nutrientes, quais são as diferenças desses três? Sim, quando a gente toma integral, a gente sente mais o gosto, ele é mais espesso. Quando a gente pega um desnatado, parece que é um leite mais ralinho, mais fraco. Essa questão do desnatado, semi e integral, ele tem a ver com a taxa de gordura no leite, porque o leite da vaca ele vai ser mais gorduroso naturalmente. Então, em questão de proteínas, de vitaminas, isso não muda, né? Os nutrientes eles continuam lá, eles mexem no teor da gordura apenas, todo o resto é preservado. Então, o integral ele vai ter aí algo em torno de 3% de gordura. Então, se você pegar um copo de 100 ml, né, vai ter ali 3 gramas de gordura, aproximadamente, vai ter um teorzinho ali. Quando você vai para o semi-desnatado, eles fazem processos dentro da fábrica para retirar um pouco dessa gordura. Né? Então, ele vai ter algo ali um pouquinho abaixo, né? Sempre vai ser menos de 3%. O leite integral ele pode ter até um pouquinho a mais, dependendo. A gente tem que lembrar que as vacas também não são homogêneas, cada uma aí vai ter o seu metabolismo. E o leite desnatado, ele vai ter ali 0,5% de gordura. Tem gordura, mas muito menos. O problema é que muita gente quer ser fitness, quer emagrecer, e aí eu vou consumir então leite desnatado, porque ele não tem gordura, né? Que ele não tem, né? Mas ele tem menos, então ele é menos calórico também. Mas a gente tem que lembrar que um pouquinho de gordura o ser humano precisa. Apesar de ser uma gordura saturada, ele vai ajudar a produzir o colesterol que vai ser mandado para o corpo todo, né? Que faz parte do metabolismo. E ele até estimula a criação do colesterol bom, que a gente chama, que é o que vai retirar o excesso de gordura que está parado no nosso sangue, vai mandar para o fígado e vai eliminar. Eu acho que é sempre bom a gente ter a noção que tirar algo totalmente da nossa vida pode ser prejudicial. Talvez por questões de saúde, tem pessoas que não se dão muito bem com a gordura do leite, isso causa uma certa alergia, né? A pessoa não consegue digerir muito bem, e aí é uma opção que ela tem, um leite com menos gordura que vai causar menos efeitos colaterais. Mas se você quer emagrecer, se você quer uma coisa menos calórica, eu acho que você tem que dar atenção para outros alimentos, principalmente os processados, né? A batatinha frita do final de semana, né? O milkshake do shopping. É esses que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, no açúcar refinado, principalmente. O leite vai ser o menor dos problemas. Legal. Eu já tomei leite desnatado por um bom tempo por causa de glicemia alta e acabou que eu me acostumei. Sempre tomava de noite com Toddy e para mim não fazia diferença. Mas que legal. Ainda nesse assunto, professora, houve uma repercussão na internet um tempo atrás, dizendo que caixinhas de leite que vinha com quadradinhos coloridos embaixo é, significava que o leite que estava ali dentro foi reprocessado. É verdade isso? Essa, essa foi uma fake news que surgiu antes do termo fake news ser popular. Ele é uma teoria da conspiração que roda a internet desde que eu tinha a idade de vocês, eu acho. E, na verdade, é um mito. Tá? Não, não tem como você reprocessar o leite. Assim, em questão financeira, seria um custo você recolher de todos os mercados, mandar para a fábrica novamente, você tirar da embalagem, reprocessar para voltar para o mercado. Em questão econômica, isso não faz muito sentido, né? Você vai encarecer a produção. E, na verdade, eu procurei fontes, né? Fontes confiáveis, jornais com credibilidade, e achei fontes falando que, na verdade, esses quadradinhos, a própria Tetra Pak fez uma nota, que esses quadradinhos são para controle da impressão da caixinha, né? Porque tem toda uma diagramação, tem as cores certinhas para sair, porque a cor não pode ficar distorcida. Então, na verdade, o leite ele é produzido numa empresa, né? Parmalat, enfim, qualquer outra, Italac que a gente tem por aí, e a embalagem ela é feita pela Tetra Pak.
Então, o quadradinho, ele é um procedimento da fábrica de caixinha e não necessariamente tem a ver com a fábrica de leite. Então, é mito. Legal. Sempre que eu ia comprar o leite que meus pais pediam, eu sempre olhava embaixo para ver se era bolinha ou quadradinho. Eu sempre levava o da bolinha, porque eu acreditava nesse mito. É porque a gente tem que tomar cuidado, né? Já tiveram algumas notícias no passado de que eles acharam certas substâncias no leite, né? Certas químicas e tudo mais, e isso rolou processo em cima de fábrica por erros de produção. Então, quando surge uma notícia dessa, é algo que realmente deixa a gente com o pezinho atrás. Mas se a gente olhar até caixinha de leite condensado, creme de leite, eles também têm quadradinhos embaixo. Então, fique tranquilo. Realmente, na internet sempre tem uma fake news, principalmente naquele grupo da família do WhatsApp, é ele mesmo. Mas Sempre confira a fonte, por favor, se não tem fonte. coisa interessante, sempre quando eu recebo uma notícia, eu sempre pesquiso, independente de que notícia, uma notícia fraca ou uma notícia alta. Às vezes a pessoa pode estar sendo feita de trouxa, né? Mas outra fake news que eu já ouvi falar, principalmente eu recebi no grupo da família, é sobre a diferença do leite da caixinha e o leite direto da vaca. Bom, já ouvi comentários dizendo que o meu tio colocava um baldão assim, cheio de leite, e falava assim: Tom, mas que é melhor que esse leite na caixinha? Porque a gente não sabe o que a indústria coloca dentro desse leite. E meu pai chegou lá pro meu médico, né, que eu tenho uma patologia, e meu médico falou que não, o leite da caixinha é até melhor porque é mais cuidado. O que você tem a comentar sobre isso? Ai, isso é legal. Então, quando a gente faz a ordenha da vaca, por mais que você tem que amarrar as pernas dela e tudo mais, né? Só que as bactérias estão ali, estão no ambiente, por mais que você higienize, tem aquelas que sobrevivem. E a própria vaca ali, dentro do organismo dela, vai ter as bactérias e vai para o leite. Não necessariamente que você vai ficar doente se você tomar o leite da vaca. Vai depender se seu organismo já está um pouco fragilizado ou não. Então, quando você toma de caixinha, ele passou por todo o processo que a gente chama de pasteurização, que é para eliminar essas bactérias, que são potencialmente prejudiciais. Então, principalmente crianças, idosos ou pessoas com doenças imunodepressivas, não é legal tomar o leite puro, porque pode dar ruim. E agora, o leite da vaca puro, né, ele não passou por nenhum processo. Por mais que você ferva em casa, não é igual um processo de fábrica, né? A escala é totalmente diferente. E surge esse mito também por conta já cheguei a ler que se você bebe da caixinha, ele não vem a enzima lactase, que ajuda a quebrar o açúcar do leite. Se você bebe direto da vaca, ele vem com essa enzima, então você não vai ter intolerância. Outra fake news, né? Não, tanto o leite da caixinha quanto da vaca, eles não vêm com a lactase, que é a enzima que a gente tem que ter para quebrar a lactose e fazer a sua digestão. Então é mais recomendável e mais seguro, de fato, você beber o da caixinha, porque ele vai passar por um processo de pasteurização, mas isso não vai mexer nos valores nutricionais. O que é essa pasteurização? Você pega o leite, você vai ferver até um certo, se eu não me engano, até 60 ou até 100 graus Celsius, não vou lembrar agora de cabeça, mas você ferve ele até uma temperatura alta que mata as bactérias, mata os micro-organismos. Depois você resfria ele naturalmente e embala a vácuo, né? E aí novos micro-organismos não entram em contato. E aí não colonizam aquele ambiente. E ele vai durar até a hora do seu consumo. Tanto que se você vê a data de validade, às vezes vai até 2021. Mas está lá escrito em letras pequenas. Após aberto, consumir em 3 dias. Né? Porque você esterilizou o leite, tampou, mas a partir do momento que você abre, que no ar tem bactérias, né, fungos, podem entrar em contato, colonizar, azedar esse leite e tudo mais. E uma das bactérias que a gente encontra no leite cru, que a gente chama, que é o sem ferver, é a salmonela. Né? A salmonela ela é bem perigosa, então, por favor, gente, não tomem leite cru, pelo menos fervam antes, mas tem aqueles vídeos da pessoa bebendo direto lá da vaca, não façam isso, não é seguro para sua saúde, por favor.
Não vai com um baldão lá atrás da vaca, depois bebe lá direto da lata. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tudo bem, tranquilo. Então, professora, continuando então. O Gabriel agora há pouco ele perguntou sobre o leite desnatado, o leite semi-desnatado e o integral. E a gente acabou de falar também do leite cru, vamos dizer assim. Dentro desses leites, existe algum que seria mais saudável ou todo de alguma maneira, tirando o leite cru, é normal, saudável e nada tipo, muda? Eu acho que o único realmente que não é seguro por questões sanitárias é o leite cru. O leite, depois que ele vai para a caixinha, que ele passou por esse processo, a gente vai ter diferença de gordura e só para retomar o que eu já disse, isso vai depender da sua orientação médica, de como o seu organismo reage ao consumo de leite. Mas todos têm ali, as vitaminas estão ali. Se eu não me engano, a única que é prejudicada na questão da pasteurização é a vitamina B12, se eu não me engano, que faz parte do complexo de vitamina B. E a vitamina C também, que ela é muito fácil de evaporar. Sim, o leite tem vitamina C, mas desse processo a gente perde um pouquinho dela. Mas é uma fonte de cálcio que ela é barata, acessível de você consumir, é um alimento diversificado, a gente pode consumir de várias maneiras, faz uma vitamina, faz um bolo, faz os derivados também, o requeijão, o queijo, que ajuda a gente a ter essas fontes. Saiu um estudo que no Brasil a gente consome metade do que é recomendável a gente consumir por dia. Né? O ideal seria a gente consumir 1.000 miligramas por dia e a gente consome algo em torno de 500 miligramas por dia. É óbvio que assim, vou tirar toda a fonte só do leite? Não, você também pode comer sardinha, que é uma fonte, os vegetais, mas a gente também não tem o costume de comer vegetais. Né? Frutas, legumes, a gente torce o nariz, não quer comer, prefere uma bolacha, um hambúrguer. Então a gente tem uma deficiência muito grande de cálcio na população brasileira. E aí tem gente que transforma o leite em vilão. Agora a gente está nessa de tirar a gordura do leite, tirar o glúten do pão. Mas para pessoas que são saudáveis, eu não vejo necessidade disso. A não ser que o médico tenha recomendado, olha, tira o leite porque você tem alergia, tira o leite porque você tem intolerância. Do contrário, pode consumir à vontade, sem problema nenhum. Eu sou desses. Difícil eu comer uma fruta, difícil verdura até que eu vou, mas numa fruta, quase zero. Quantos anos você me dá de vida? Tô brincando. Realmente, é interessante falar sobre o leite, e você falou uma coisa que eu lembrei, que é uma coisa que a gente não colocou nas nossas perguntas aqui. Quais os produtos que são derivados do leite? Cite uma base assim, não precisa falar todos, mas... Aqui são os laticínios, né? Inclusive, quando a gente vai no supermercado, tem lá a área dos laticínios. Então, a gente teria uns queijos, a gente tem vários tipos de queijo, provolone, mussarela e por aí vai. A gente também tem o requeijão, iogurte, leite fermentado. Todos esses são os mais próximos, né, que a gente tem do leite. E aí depois tem os outros que vão leite na sua produção, mas a gente não fala que é um derivado, né? Um pão, alguma coisa do tipo, que a gente utiliza o leite. E pessoas hoje em dia, né, que têm alergia ou que não pode consumir a lactose, até mesmo os derivados, a gente já tem derivados sem lactose. Ainda bem, né, a gente está evoluindo na indústria alimentícia. Uhum. Pode continuar, Gabriel. Professora, ainda nesse assunto da lactose, essa pergunta vai ter um pouco a ver comigo, não comigo exatamente, mas com meu irmão, porque ele já foi intolerante à lactose, então ele não podia ingerir nada que tinha leite, chocolate, danone, sorvete, nada disso. E eu queria saber por que esse tipo de pessoa cria essa rejeição à lactose. Vamos lá. Bom, o nosso corpo, ele cria uma enzima, né, ele fabrica uma enzima chamada lactase, que quebra o açúcar do leite, que é a lactose.
E ainda por questões um pouco desconhecidas da ciência, pode ser uma questão genética, pode ser um distúrbio mesmo do metabolismo. Tem indivíduos que nascem produzindo a lactose. É normal que quando a gente fica velho, caia um pouquinho a produção de lactose, de lactase, porque consequentemente também a gente diminui um pouco o consumo. Tem pessoas que param de produzir completamente depois de uma certa idade. E tem pessoas que não produziam, aí de repente o corpo começa a produzir. Então é uma regulação gênica. Algumas pessoas não produzem por toda a sua vida. E isso afeta porque aí, como a gente não consegue quebrar a lactose, ela se torna tóxica, entre aspas, para o nosso corpo. Já que ele não consegue degradar, digerir, ele tem que colocar isso para fora. E aí vem os sintomas, o desconforto, diarreia, vômito, dor de cabeça, o mal-estar mesmo do corpo tentando colocar isso para fora, já que ele não dá conta de destruir. A gente falou sobre o leite desnatado, sobre o leite semi-desnatado e integral, mas existem outras formas também, né? Tem se eu não me engano, o leite de saco, eu tô falando certo? E o leite em pó. Os dois têm alguma diferença? Como é fabricado, como é feito, como que é usado, em geral? Eu sei um pouco mais sobre o leite em pó, um pouco por cima de como ele é produzido. Tem uma máquina na indústria, tem um vídeo do Manual do Mundo. Então fica a dica, entra no YouTube, Manual do Mundo, produção do leite em pó. Vai estar lá. Ele foi num instituto, acho que era uma faculdade de Mauá, se eu não me engano, que lá eles têm uma máquina parecida. Então, o que eles fazem? O leite ele entra nessa máquina por gotejamento, então muito, muito pequeno, girando a uma velocidade absurda dentro de um cilindro de ferro. E nesse cilindro de ferro entra o leite e entra um ar quente. E eles fazem o que eles chamam de pulverização do leite. Então, ele fica em gotículas muito, muito pequenas, dispersa no ar dentro desse cilindro, e ele vai encontrar com um ar quente, um ar a 150, 200 graus Celsius, né? É quente, é um forninho razoável. E aí, como ele está muito pequeno, né, tá numa gotícula, numa partícula muito pequena, ele perde água muito rápido, por causa do calor. E ele desidrata, e com isso ele começa a se chocar, né, nas paredes, e ele vai para o fundo e é filtrado, digamos assim, né? Ele cai num tubo e ele é retirado do recipiente. Dessa maneira, até onde eu pesquisei, não se perde os nutrientes, não se perde a quantidade de proteína, nem, né, as propriedades do leite ficam preservadas. O que eles tiram é a água. Tirando a água, esse ambiente ele vai ficar difícil de você desenvolver uma bactéria. Então, o leite em pó você consegue estocar com uma facilidade muito grande e você consegue levar para regiões onde você não conseguiria chegar com o leite líquido, né, com o leite no seu estado normal, para principalmente crianças que estão em regiões ali carentes, né? E aí depois, na hora que você faz a diluição dele na água, que você na verdade está hidratando, na hora que você hidrata o leite, ele volta à sua forma normal e todas as propriedades estão ali. Algumas máquinas fazem enriquecimento com nutrientes, com vitaminas e tudo mais, até porque geralmente esse leite vai ser usado com crianças ali com alguma carência. Então, vem geralmente na embalagem, principalmente enriquecimento com vitamina A e D. A vitamina D é importante, a gente fala do cálcio para ter os ossos fortes, mas sem a vitamina D, o cálcio, coitado, não vai fazer o trabalho sozinho. A gente precisa tomar sol, que é a nossa fonte de vitamina D natural, para ter ossos fortes, dentes fortes também. Bom, digamos assim que apareceu uma lâmpada agora na minha cabeça, e é outra coisa que eu não falei aqui. É a questão do leite fermentado, o Yakult. Sim. O que muda nele? Eu acho que você já falou disso na aula passada. Sim, na sala de fermentação.
A diferença é que ele vai ter lactobacilos. O leite normal, ele não tem. Você pode tirar ele direto da vaca, ele não. Ele tem uma quantidade de probióticos que a gente chama, que são bactérias e tal, mas ela não está numa quantidade suficiente para ser significativa, tá, pro organismo. Mas o leite fermentado, você acrescenta. A mais comum é acho que é a Saccharomyces casei. Saccharomyces não. Não vou lembrar agora, gente. Mas qualquer coisa o nosso editor coloca foto aqui do Yakult que vem escrito no rótulo. Tá? Tem lá o nomezinho da bactéria. E o que ela vai fazer? Ela quebra a lactose. Ela se alimenta daquilo, porque é um ambiente que não tem oxigênio para ela poder fazer a sua produção natural de glicose. Então, ela pega a produção de glicose, não, a produção de ATPs, que é a energia dela. Então, ela pega a glicose do leite e ela vai fazer a fermentação. Ela quebra e, como produto final, ela gera um ácido. É um ácido lático, por isso que ele é meio azedinho. E quando a gente toma esses leites fermentados, a gente acaba ingerindo essas bactérias e elas ajudam a formar uma microbiota do nosso intestino, que vai ajudar a gente a ir no banheiro certinho, que você tem que ir todo dia, né? Não fazer muita força para sair o cocô, porque isso também pode machucar, danificar, e ele também não pode ficar ali parado, aquela matéria. Então ajuda a colocar para fora que a gente não vai mais usar, é muito importante isso. E falam que é bom fazer em jejum também, né? Logo que acorda. Exato, tem essa recomendação pela manhã, porque aí não vai ter interferência, né, digamos assim, de outros alimentos. E isso me lembrou também, tem muita gente que tem o costume, assim, comeu, principalmente quando é criança, foi lá, almoçou, jantou e vai tomar o leite. Se isso é recomendável ou não, ingerir comida e leite junto. Tem um probleminha. O nosso corpo, se você toma o leite, a questão do cálcio ali, da absorção e tudo mais, o leite ele vai bloquear a absorção de ferro dos alimentos. Então, o recomendável é você ingerir leite umas 2 horas depois que você bateu aquele pratão de arroz, feijão, bife, pá. Dali umas 2 horas você toma o leite, porque aí já absorveu o ferro, que é importante para não ter anemia. Aí você toma o seu leitinho. De manhã não tem problema, porque os alimentos também que a gente consome de manhã, fruta e tal, não tem muito ferro. Então não é um grande problema. Então agora, para fechar com chave de ouro, uma pergunta. Como é feito o leite dentro do organismo da vaca? Muito bem. A vaca ela é um parente nosso, um pouquinho distante, mas é um mamífero também. E é basicamente da mesma maneira que é formada no ser humano. Né? Então ela fica grávida. Né? Quando nasce o bezerrinho é que ela começa a produzir o leite. Inclusive são os mesmos hormônios ali, ocitocina, tal, que participam. E quando o bezerro faz a sucção, isso é um estímulo também para a produção, para o leite sair. E tanto que quando o bebê, né, enfim, o bezerro para de mamar, ele para de sair leite. E aí isso dura até o desmame do bezerro. Né? Quando o bezerro acha que não tá tudo bem, já tá conseguindo se alimentar de outros alimentos, ele larga o leite da vaca e ela para, então, dali um tempo não tem mais o estímulo mecânico do mamar e ela para de produzir o leite. Na indústria, o que eles fazem? Inseminam, ela tem o bezerrinho, amamenta o bezerrinho, tem o desmame do bezerrinho, e aí você tem a ordenha. Né? Hoje em dia eles usam, tem uns tubos que você coloca e tudo mais, por questões higiênicas e práticas. Mas a questão da sucção, o movimento, que não sei se vocês já ordenharam uma vaca, mas tem um movimento certo de você fazer, né? Você aperta e puxa, tem os dedos corretamente para você posicionar, que é para simular a sucção do bezerro. E aí ela fica dando leite por um tempo. A indústria chega uma hora que fala, não, vamos dar um descanso de 2 meses para ela. Ela para de produzir leite, eles inseminam ela de novo, aí ela tem um novo bezerrinho e o processo
reinicia. Então, basicamente, a gente rouba o leite do bezerrinho, coitado. Não, a gente espera ele mamar primeiro, depois a gente rouba só um pouquinho. Basicamente. Algum de vocês mais tem alguma pergunta? Não. Então, basicamente, professor, é isso. Agradeço muito pela sua participação. Agora a gente está muito mais informado sobre o leite. Não vamos inventar fake news, pode. Se alguém indicar fake news, já posto lá esse vídeo lá para a pessoa e fala assim, viu? Vê esse vídeo. Aí você vai entender. Eu agradeço muito. Espero que a gente faça mais vídeos aí com sua participação, talvez um outro assunto. Quem sabe, né? No futuro a gente não sabe. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço o convite, foi muito bom, foi muito gostoso. Então é isso, pessoal. Não esqueçam, no YouTube, você deixa sua curtida, também se inscreve no canal. E é isso, professor. Muito obrigado. Fala, meu jovem gafanhoto. Gostou desse stand class que você ouviu? Então, fique sabendo que vai ter mais. Logo, então, vou dar uma recomendação para você. Tá vendo aqui, ó? Clique em inscrever-se. Depois clica no sininho em todas e logo logo você receberá novos vídeos que serão postados nesse canal. Não perca nenhum vídeo, hein? Quanto mais informações de leite você tiver na sua vida, mais experiente você vai se tornar. Então, muito obrigado